Bem, vamos então avançar para o nosso primeiro painel da manhã. Eu vou chamar então ao palco os nossos convidados. Temos connosco a Laura Moreira, Senior People Specialist da Coverflex. Olá, Laura. Eduardo Caria, Head of People and Organization na AGES. Ana Neves, coordenadora executiva do Livro Verde para o Futuro do Trabalho e diretora executiva da Garantia Jovem, do Instituto de Emprego e de Formação Profissional. Olá. E Sofia Carvalho, vogal do Conselho Diretivo da Segurança Social. Temos sempre estes momentos que vamos chamando de Leader Panel, sobretudo para termos partilhas, chamemos mais reais, mais do dia-a-dia, das boas práticas que estão efetivamente a ser implementadas nestes dias ou por estes dias nas organizações. Como nós partilhámos, ou como eu partilhei no início, esta nossa visão do futuro do trabalho tem essencialmente três dimensões. Tem as dimensões do espaço, tem as dimensões da cultura e tem as dimensões do talento, ou seja, tem essencialmente aquela ideia de que o que vai mudar é a relação das pessoas com as máquinas, como eu falava, a questão da cultura, de como é que nós vamos lidar esta relação organização-indivíduo e depois a questão do espaço. E talvez a do espaço tenha sido aquela que, durante o período do Covid, tenha suscitado mais evolução, ou pelo menos mudança. Não sei se foi transformação, se foi evolução, mas talvez começasse precisamente por aí, não para voltarmos a falar do Covid, mas sobretudo para encerrarmos este assunto, lançando-vos este desafio naquilo que vocês viram acontecer, daquilo que as vossas organizações fizeram. O que é que se aprendeu? Qual é o estado de arte? Estamos a começar a voltar atrás? Estamos efetivamente a avançar? Aproveitou-se? Portanto, o que é que nós podemos partilhar sobre, não o que foi os 2 anos, mas o que é que aprendemos com estes 2 anos na dimensão de espaço e na forma como vamos encarar o espaço? Podemos começar aqui pela... Assim aproveito a ordem nesta primeira ronda, aqui pela Laura. Então, Laura. Se calhar eu acho que a principal lição que se aprende é que a produtividade não depende da presença física. Que isso era um receio que toda a gente tinha antes do Covid, de vamos passar para um modelo híbrido, mas depois como é que controlamos, não é que era o problema, como é que controlamos a produtividade. E acho que aquilo que se aprendeu é que não depende uma coisa da outra e que muitas vezes até é o inverso, que é há maior produtividade. Agora, resta é nós conseguirmos adaptar todos os nossos modelos de negócio a esta nova realidade. Eu penso que essa é a principal Alguma lição. boa prática, porque nós temos, durante estes 2 anos, foi quase 2 anos emocionais, não é? Como é que vocês conseguem medir, de facto, essa questão da produtividade? Porque são números, não é? Como é que verificaram, é um sentimento, como é que materializaram essa conclusão, chamemos assim? Há coisas que são facilmente medíveis, quando estamos a falar de departamentos de vendas, não é? Sales ou de apoio ao cliente, têm ferramentas próprias para serem medidas. Mas eu acho que a principal coisa, e o orador da Google que estava aqui disse uma coisa que faz muito sentido para mim, que é a agência, o agenciamento das pessoas. Quando as pessoas sentem que confiamos nelas, que elas são a tal coisa que é o CEO delas próprias, elas cumprem, elas querem cumprir, elas estão contentes e percebem as suas responsabilidades. E é muito mais fácil também haver produtividade dessa forma. A medição da produtividade, eu acho que vai depender um bocadinho de departamento para departamento do que é que estamos a medir, não é? Mas sim, há ferramentas que são próprias para medir coisas que são mensuráveis e depois também às vezes passa muito pelo engajamento, não é? Medir o engajamento dos colaboradores. E quando há esse engajamento, quando ele é positivo, por norma, existe a produtividade. Há aqui uma correlação. Muito bem. Esta questão do espaço, e como também falava no início da minha apresentação, não é só uma vontade, tem uma questão tecnológica por trás. E nós, na parte pública, acabamos por ter sempre esta ideia da reação é um pouco mais lenta, há um conjunto de limitações naturais, depois até na parte de compras. Como é que conseguiram lidar com essa limitação para que, de facto, forçados a mudar para novas dimensões de espaço, como é que a dimensão tecnológica, as capacidades, estão a condicionar ou podem ser uma limitação da forma como vocês estão na Segurança Social, por exemplo, a ver esta transição do espaço nos próximos tempos? Obrigada, Bruno, e antes de mais agradeço também o convite a partir do setor público, do que se está a fazer no setor público também é sempre aqui uma enriquecedor. No âmbito do setor público, eu não colocava aqui a dificuldade logo em primeira mão a nível na transformação dos espaços no que diz respeito à tecnologia. Acho que já há uma predisposição geral a nível da estratégia, daquilo que é a estratégia do próprio Instituto da Segurança Social na transformação destes espaços, na preocupação com o bem-estar das pessoas, na preocupação com aquilo que são as pessoas, faz parte dos valores do Instituto da Segurança Social o humanismo, e o humanismo são as pessoas em geral e as nossas em particular, e, portanto, adaptaram-nos depois da pandemia
garantir que algumas das experiências não foram perdidas, começou a entrar na estratégia geral e depois também na estratégia particular da transformação digital. E, portanto, começarmos a olhar para como é que nós podemos consolidar algumas destas experiências e devolver às pessoas as experiências que tivemos e com as quais ganhámos também em produtividade. Neste período da pandemia, começou também a ser uma prioridade e, portanto, pensar os espaços está na estratégia de transformação digital e faz parte também das iniciativas de transformação. É claro que o digital também tem que acompanhar. Aqui, eu estou a duplicar, está a não é? Não, okay. Acho que estava a ouvir, mas não sabia se era eu que estava só a ouvir. Está melhor assim? Está sim. Temos que fazer aqui vários níveis de acompanhamento, não só digital, para podermos ter esta consolidação destas experiências que tivemos nos espaços. Portanto, nós agora sentimos aquilo que as organizações, na sua maioria, sentem. Temos que ter espaços mais flexíveis para juntar estes modelos híbridos. Nós estamos a trabalhar em zonas em que necessitamos de mais concentração, mas também precisamos de mobilidade para poder ir ali fazer uma call e não perturbar quem está à volta, e isto é uma realidade que é transversal a todos, mas também temos aqui esta predisposição que as pessoas têm e que querem acompanhar. Há pouco o Bruno perguntava-me, foi interessante, se as pessoas estão a resistir voltar, e eu disse-lhe que não era uma resistência, era uma predisposição em ficar, porque eu acho que isto é bom. É bom para quem está a trabalhar ter esta predisposição também para se ajustar, e nós temos que ver isto também como um lado construtivo. Agora, os espaços para quem fica, ou para quem fica em modelo de trabalho híbrido, também têm que se ajustar na dimensão tecnológica e na dimensão física, na dimensão do bem-estar, na dimensão da adaptabilidade, de tudo o que é envolvente, que tem que responder. Portanto, nós experimentamos modelos de trabalho em que estamos a trabalhar e em call, e não queremos perturbar quem está à volta, e o espaço tem que dar essa resposta. Também olhamos para aquilo que são as tendências, que não são novas, que são as tendências que já existiam pré-pandemia, do hot desk e do clean desk, e também queremos evoluir para aí, e agora estamos mais predispostos a fazê-lo, portanto, e a não termos espaços de trabalho assignados, com nomes, portanto, mais numas áreas do que noutras, naturalmente. Mas também queremos ter novos espaços. Queremos ter espaços colaborativos, porque passamos a trabalhar de maneira diferente, e tecnologia colaborativa. Queremos espaços onde eu posso fazer das paredes também a minha forma de co-construção das soluções, e a administração pública já não é tão estranha a isso, como se pensa. E, portanto, já olhamos muito para aquilo que está a ser feito. E queremos reunir de outra maneira, queremos ter espaços para o fazer, queremos ter espaços com um adequado mobiliário, em sonorização e por aí fora. E, portanto, estamos também a dar esses espaços nesse planeamento. Há uma questão que relaciona os dois temas, do customer e do work, que é, nos estudos que a EDC tem feito, uma das principais motivações da transformação do espaço de trabalho é as necessidades dos próprios clientes. Portanto, no caso de uma segurança social, o facto das pessoas estarem em casa promove o interface com, neste caso, os cidadãos, por interfaces digitais. O voltar a um espaço físico poderá ter uma consequência, que é as pessoas também voltarem ao balcão ou voltarem ao espaço físico. Portanto, esta ir para casa, como é que vocês sentiram também a reação dos cidadãos que agora puderam, e vocês ganharam o prémio do Portugal Digital Awards no ano passado, interagir com a Segurança Social por vídeo, que foi a necessidade de estar em casa, mas que para o cidadão é extraordinário. Portanto, nós não vamos ter que voltar às agências quando vocês trouxerem os colaboradores, pois não? Não, Bruno, de todo. Essa é uma das coisas, das coisas boas que veio para ficar. Não este exemplo em concreto, mas em geral a própria aceitação por parte do cidadão, de que as pessoas não estão em casa porque estão comodamente em casa e não querem ir trabalhar. Isto nasce como uma resposta, e foi uma resposta que foi muito bem acolhida, e só tem tido uma consolidação e uma expansão, não só na dimensão territorial, porque nós conseguimos, por esta via do digital, de tecnologia que acompanha estas transformações, atender a partir de qualquer ponto do país, e é óbvio para todos percebermos que aqui estamos a otimizar também os recursos públicos, porque eu conseguir atender em zonas de menor pressão, as zonas que estão mais pressionadas, é uma forma de otimizar esta capilaridade que temos. E, portanto, as pessoas, acho que genericamente, olham para isso de uma forma construtiva, positiva, que lhes vai criar valor, e, portanto, em que a tecnologia trouxe valor, e não estão em casa só porque sim. E a verdade é que hoje, até nessas atividades mais tradicionais, quando se pergunta, mas nem todas as atividades são passíveis de ter teletrabalho ou modelos híbridos, como, por exemplo, o atendimento. Não é verdade. E, de facto, isso também nos traz valor.
Porque se eu consigo ter alguém que transforma qualquer espaço num espaço de trabalho e se precisa de estar a fazer um acompanhamento familiar, não deixa de trabalhar, isso também é valor para o cidadão, ou não o deixar de ter, também é valor para o cidadão. Muito bem. Muito bem. Ana, o livro verde para o futuro do trabalho apareceu antes do Covid. Tinham adivinhado que ia haver uma pandemia. De que forma é que já estavam a pensar isto? Nós temos estado aqui a falar o impacto da tecnologia, porque muitas vezes estas orientações são orientações que vão numa continuidade daquilo que são as relações laborais, daquilo que são as relações humanas, mas não dão um cunho tão forte à questão da tecnologia. Já tinham embebido no livro esta presença, este impacto da tecnologia em particular, nesta questão do remoto, desta questão, tinham antecipado qualquer coisinha nessa área? Ora, muito bem, muito obrigada. Bom dia, antes de mais a todos. Agradecer à EDC o convite para estar aqui e, aliás, com muito gosto ver aqui também colegas do Ministério do Trabalho para transmitirem aquela que tem sido a nossa experiência. Aqui, em particular, sobre o livro verde do futuro do trabalho, não é, Bruno, como estava a dizer, foi quase, caiu mesmo ali num momento incrível de transformação. Nós começámos a trabalhar o livro verde do futuro do trabalho, já estava inscrito no programa do Governo, mas iniciámos 2 meses antes da pandemia. E começámos a viver a realidade que nós queríamos estudar e, ao mesmo tempo, a acontecer e a mudar muito rapidamente. Não é? Portanto, nós tínhamos começado a fazer um diagnóstico, tínhamos começado a estudar, não é? A ver aqui os papers todos, o que era o futuro do trabalho, não é? Daquele conceito, o que é a quarta revolução industrial, e, de repente, estamos a viver aquela transformação. E, ao mesmo tempo, coincidiu, depois, num momento do tempo, com a presidência portuguesa da União Europeia, em que nós tínhamos já proposto, e aqui a questão da antecipação ou não, já tínhamos proposto que, precisamente, uma das resoluções do Conselho da Europa fosse precisamente sobre teletrabalho e trabalho híbrido. E, portanto, foi extremamente interessante em termos de diagnóstico e ver a realidade a acontecer e, ao mesmo tempo, em discussões de alto nível com todos os Estados-membros que têm visões muito diferentes e organizações muito diferentes do seu mundo do trabalho, o papel dos parceiros sociais e a sua autonomia, as questões da igualdade de género, etc., a serem em tempo real, chamadas para a discussão. Portanto, foi de facto uma experiência inesquecível desse ponto de vista e extremamente proveitosa e, portanto, aconselho-vos, convido-vos, mais do que aconselho, a todos a lerem o livro verde sobre o futuro do trabalho, que está disponível online, na página, neste caso em particular, do GEP, do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, e teve a colaboração de vários organismos do Ministério e de todas as áreas governativas. A questão da tecnologia foi claramente abordada, portanto, nós estabelecemos aqui, do ponto de vista conceptual, aquelas que eram as grandes transformações, as grandes dimensões de transformação. Começámos pelas questões do trabalho atípico, que, aliás, na pandemia foram muito evidentes, não é? A questão dos trabalhos nas plataformas, a questão da proteção social também, das formas atípicas de trabalho e que resposta é que nós também devemos dar do ponto de vista, não é, da organização também como garante social, que é fundamental e, aliás, também muito solicitada por aquilo que o trabalhador também necessita e quer. Portanto, aqui esta questão do equilíbrio, do encontrar novos equilíbrios, equilíbrio entre o modelo flexível e o modelo presencial, e, portanto, como referi há pouco, na própria discussão da resolução do Conselho da Europa, foi precisamente a questão de apostar no trabalho híbrido. É o futuro, é inevitável e tem de ser feito da melhor maneira. E tem de ser feito da melhor maneira nunca esquecendo que a interação social é fundamental. E é fundamental, e sabemos, é fundamental para a nossa sanidade mental, é fundamental para o nosso bem-estar emocional e até em questões que, como se sabe, até mesmo físicas e de funcionamento neurológico tem impacto. E, portanto, também nunca esquecer essa questão que é preciso, lá está, equilíbrio. Acho que é uma palavra fundamental. E encontramos, e a administração pública tem muito bons exemplos, de forma também muito rápida, de irmos para casa quando tínhamos de ir, não é? Tivemos todos de o fazer, com crianças em casa, com a esfera da nossa vida pública e privada a sobrepor-se, e o atendimento continua a ser feito. No caso do Instituto de Emprego e Formação Profissional, continuamos a dar formação online. Aliás, devo dizer-vos, foi ótimo, porque obrigou-nos a dar um salto em muito pouco tempo
que de outra maneira demoraria 10 anos, se calhar. E para não me desviar, voltando aqui à questão da tecnologia, muito abordando também a questão do funcionamento dos algoritmos. É algo fundamental e, aliás, também já foi aqui referido a questão do preconceito do algoritmo e da própria visão, muitas vezes cega, que o algoritmo tem, que não pode ser esquecida. E, portanto, sempre que nós temos a utilização de algoritmos, temos de sempre complementar com essa visão e temos de regulamentar. Aqui, perdão, temos mesmo de regulamentar a questão do funcionamento do algoritmo para precaver situações menos éticas, que conduzam a desigualdades muito claras. E o papel absolutamente extraordinário que a inteligência artificial pode ter, e aqui, em particular, partilhava-se muito rapidamente a experiência que nós temos na Garantia Jovem, de trabalhar com os jovens. Os jovens hoje é uma população qualificada, é uma população exigente e é uma população bastante mais empoderada. E, portanto, exige uma solução rápida, dinâmica. E nós temos tido muito boas experiências, e com pilotos, ainda cofinanciados, não é? para verificarmos depois a sua aplicação a nível macro, em que utilizamos, por exemplo, experiências de gamificação da formação. Funciona lindamente com os jovens. Não é? Em vez de termos aquele modelo tradicional, pesado, não é? Do IFP, formação presencial, com muito papel, muita checklist, etc. Não, temos uma plataforma, aliás, que também vos convido a explorar, que é o Skillit, por enquanto é um piloto só na área metropolitana de Lisboa, mas que introduz muito este conceito da gamificação. O jovem, aliás, as empresas e todas as organizações que fazem formação podem colocar lá as suas experiências, nós até dizemos que aquilo é uma espécie de Spotify das formações, e temos todas as experiências lá, o jovem constrói aquele que é o seu percurso, recolhemos um conjunto de informação, sempre com questões éticas salvaguardadas, de informação holística sobre aquele jovem, não é? Porque não é só preencher as questões só do trabalho, mas também o que é que ele valor, quais são os seus valores, que tipo de música ouve, para perceber, não é? Parece uma coisa como muito off, mas não, aquilo dá-nos a visão de quem é aquela pessoa. E nós também sabemos que os serviços públicos têm pouco tempo para atender as pessoas. E, portanto, este tipo de funcionamento automatizado, que nos permite ter aquele conhecimento muito completo sobre o jovem, ajuda-nos depois também a que ele construa aquele que é o seu percurso e aquela visão. Ele constrói o seu futuro. E nós propomos uma recomendação do seu percurso e tem a lógica de lado, vai ganhando badges, vai ganhando umas distinções e tem funcionado extremamente bem. E isto pode ser o futuro, por exemplo, do Serviço Público de Emprego, quando trabalha com populações, lá está, qualificadas, que têm competências digitais, também fundamental garantir isso do ponto de vista do Serviço Público. E aqui só para complementar a última nota, de que no caso particular de quem trabalha com populações também vulneráveis e com poucas qualificações e competências digitais, temos de proporcionar, e aqui a questão dos espaços, por exemplo, espaços onde a pessoa possa, que não tenha o seu equipamento, deslocar-se a uma delegação, seja do IFP, seja do IPDJ, seja da Segurança Social, não é? E aqui até fazermos uso, já aqui a desafiar a colega, não é? Das nossas delegações e dos nossos espaços descentralizados, para que essas pessoas ali possam ter um apoio para, pelo menos das primeiras vezes, poderem fazê-lo, porque não podemos também esquecer que ainda temos uma grande parte da população portuguesa que não tem essas competências. Portanto, se calhar no futuro vamos deixar de convidar as pessoas a trabalharem connosco, mas a jogar connosco, não é? Para ver se querem vir trabalhar. Eduardo, no caso da AGES, a AGES coloca-se, ou seja, avança num projeto de construção de uma nova sede, que são sempre projetos imobiliários muito sofisticados, precisamente quando começa o Covid. Inauguraram há poucas semanas. Este colapso por um lado, parece que o mundo está sempre a alterar, mas depois uma AGES construir um edifício, não sei quantos andares é que tem, mas parece alto. Como é que compatibilizam esta ideia de que, certamente, como o edifício foi pensado no início, não foi depois o edifício que terminou? Como é que este mundo digital, que parece que nos pede muita transformação, muito pormenor, mas depois compatibiliza com os espaços físicos? E o que é que podes partilhar daquilo que foi a experiência, se calhar, de um dos escritórios mais recentes construídos em Portugal? Bom dia a todos, antes de mais, e também agradeço à IDC o convite. De facto,
nós construímos o edifício no meio, se calhar pode ser visto como na pior altura, mas na realidade nós já tínhamos preparado o projeto com estes conceitos todos antes. Portanto, o projeto já tinha flexwork, já íamos trabalhar a vários dias por semana em casa, construímos um conceito que fosse realmente inclusivo, sustentável, que o espaço fosse modular, que tivesse toda a tecnologia que permitisse trabalhar neste modelo híbrido. Portanto, para ser franco, foi muito fácil para nós. Até foi algo frustrante, porque no meio da pandemia os trabalhos demoraram, mas acabou por ser realmente um bom momento, porque quando regressámos foi precisamente no momento em que se deixou de usar máscara, portanto foi ali o timing perfeito. E eu acho que esta questão e by the way, o híbrido para mim é a palavra-chave. Eu acho que é possível e demonstramos que é possível estarmos 100% remoto. Nós também tivemos uma facilidade, porque em 2016, 2017 até estive à frente do projeto de transformação em que passámos tudo para a cloud, ferramentas de produtividade, as ferramentas de colaboração, os contact centers. Portanto, foi super fácil para nós, felizmente. Eu sei que nem toda a gente teve essa facilidade na altura da crise. Mas eu acho que também aprendemos uma coisa que é a pertença, o propósito, as ligações, a eficiência de estarmos junto com as pessoas, e esta questão de ter um propósito em comum enquanto organização e ter uma identidade e valores fortes, eu acho que isso é fundamental estarmos presentes também. Agora, este balanço de dar, para mim é mais o Great Rebalance do que é o Great Resignation, para ser franco. Eu acho que as pessoas querem encontrar um equilíbrio, e as empresas que vão dar esse equilíbrio, essa responsabilização, esse respeito, o desenvolvimento de carreira e um espaço apelativo de dizer, eu quero ir para esse sítio e eu acredito nos valores, isso para mim é o receito do futuro trabalho, na minha opinião. Mas como é que viram, ou seja, de alguma forma, construir um espaço, construir um edifício, acaba por ser mais fácil do que construir bons locais de trabalho em casa de cada um dos colaboradores. Como é que vocês fazem essa extended, não é? Ou seja, nós temos visto, e a Google apresentou aqui, será mais fácil transformar um escritório parecido com casa do que transformar uma casa parecida com um escritório. Como é que vocês fazem essa integração? Eu acho que uma base, obviamente, é a tecnologia, não é? Portanto, através das ferramentas, neste caso não do Google, lamento, mas o Jorge até esteve envolvido no projeto em 2016, 2017 com outro fornecedor, mas eu acho que isso foi uma das peças fundamentais, também dando algumas condições para as pessoas terem equipamentos em casa que fizesse que isso fosse mais viável e também revendo todos os nossos processos, porque eu acho que, como eu disse, 1 ou 2 semanas nós estávamos a trabalhar em casa. O que veio a seguir foi os processos, a questão da digitalização do papel que ainda não estava concluído, a parte da gestão e liderança e que tinha que se adaptar a esta nova realidade. Eu acho que os desafios foram muito mais por aí do que propriamente nada tecnológico, não foi por aí. Agora, acho que o regresso a um modelo híbrido é muito mais difícil de fazer do que estar totalmente em casa ou totalmente no escritório, não é? Ter pessoas que estão numa reunião, uns estão em casa e outros estão no escritório, portanto a tecnologia também tem que estar muito seamless para quem está na sala e quem está em casa, e temos vindo a adaptar-nos também. E diria mesmo, nós temos uma lógica de free sitting, portanto podemos sentar-nos em qualquer sítio, não há lugares fixos, o que é ótimo para a colaboração, mas o que também sentimos nas primeiras semanas é chegava ao escritório e não via necessariamente as pessoas da minha equipa. Portanto, tivemos que adaptar-nos um bocadinho eu tenho a minha tribo, tipicamente estamos naquela zona, porque senão aquela ligação de quando eu vou ao escritório, pelo menos quero estar com as pessoas que me dizem, claro. O que não quer dizer que num dia vou ao andar de baixo porque vou trabalhar num projeto e estou a trabalhar com a área de IT ou de marketing ou o que for. Portanto, eu acho que este equilíbrio é algo que ainda está em adaptação, mas temos tido uma experiência muito feliz. Mas eu acho que está muito ligado também a esta questão do propósito das organizações e tentar criar este ambiente de que conseguimos reter boas pessoas e conseguimos atrair boas pessoas, que eu acho que vai ser um dos fatores-chave. Mais do que planear, se calhar ir experimentando, não é? Também. Fazendo aqui uma transição para o tema do Future da parte da cultura, a Laura Moreira é Senior People Specialist, portanto, está focada no indivíduo. Muitas vezes há coisas chatas que não se conseguem implementar, uma delas é a cultura. Ninguém implementa uma cultura. A cultura resulta deste conflito da ética organizacional com a ética individual.
Obviamente nós estamos sempre a falar de trabalho, concentrado no colaborador, etc. Mas como é que nós compatibilizamos isto com os verdadeiros objetivos depois da organização? Porque este choque de conhecer muito bem o que é que as pessoas querem, depois afasta-nos às vezes daquilo que são os próprios objetivos, a missão, a visão da organização. Como é que vocês fazem este alinhamento para que, de facto, o valor da pessoa seja compatibilizado com o valor da organização? No recrutamento, tem que ser. Estava aqui a tentar refletir sobre o que estava a dizer. Não acho que estarmos a tentar focar-nos, que é uma coisa que nós fazemos na Coverflex, nós temos 2 regras, que é somos obcecados pelas pessoas e a segunda é somos obcecados pelas pessoas. E nós termos este foco nas pessoas, no colaborador, não significa que nos afastamos dos nossos objetivos. O que nós temos que garantir é que existe, de facto, um alinhamento quando fazemos o recrutamento. E por isso é que nós também temos uma política de recrutamento assim um bocadinho atípica. Nós somos completamente remotos e as primeiras entrevistas que fazemos sempre, nós nem chamamos de entrevistas, são conversas, porque nós garantirmos que uma pessoa tem skills ou se não os tiver, podermos ensinar, é relativamente fácil. Garantirmos que uma pessoa está alinhada culturalmente com os valores e a missão e a visão da empresa já é mais complicado, não é algo que se possa identificar logo facilmente, nem é algo que se possa depois talvez vir a trabalhar ou ensinar, é uma coisa que levaria muito mais tempo. E, portanto, antes de mais, à partida, temos que fazer o fit cultural. Para nós é crucial. Mesmo que a pessoa não tenha uma ou 2 skills daquelas da função que vai exercer, são coisas que se podem trabalhar. Agora, tem que comungar estes valores para estarmos todos alinhados e a trabalhar para o mesmo sentido. Eu não sei se isto responde... Portanto, a organização também teve que os clarificar muito bem e a própria organização tem que saber o que quer, não é? E é essencial que isto seja top-down. A cultura não é uma coisa que a gente consiga empurrar para cima. E nós temos todo o nosso top management completamente alinhado naquilo que eles querem que a Coverflex seja. Ou seja, quais são os valores, qual a missão, qual é a visão, como é que nós lidamos com... E por acaso houve uma coisa muito gira que foi dita pelo Márcio da Cisco, que era treinem o vosso staff para as exceções, que eu acho que é fantástico. Eles já sabem fazer, não é? Porque hoje em dia temos um mundo de complexidade e o que nós temos que aprender a fazer é ter plasticidade suficiente, tanto a nível empresarial, organizacional, a nível de cultura, para lidar com esta diversidade, que aliás não é uma coisa que esteja a ser imposta à organização, é uma coisa que a organização quer. As organizações que são diversas, já está provado que até financeiramente têm mais sucesso e são mais sustentáveis. E, portanto, nós temos que assegurar que a cultura é uma coisa que está alinhada do topo para baixo, tem que fazer cascade down, e depois temos que ter um departamento de people que esteja claríssimo naquilo que está a avaliar e aquilo que quer. Neste momento-chave do recrutamento, e nós assistimos hoje, pela escassez de colaboradores, hoje já é quase o que vem à rede a peixe, o que vai estragar um bocadinho essa abordagem, mas alguma técnica que gostasses de partilhar, alguma dica que ache chave e que vocês de alguma forma vejam que tem resultado nessa captura inicial? Já disseste o conceito, eu acho, giro da conversa, que é já para não se comprometerem, ou seja, não conversar, mas que outras práticas é que vocês acham chave nesse momento? Nós fazemos algumas coisas que são um bocadinho atípicas, nomeadamente esta primeira conversa é extraordinariamente informal. É remota, claro, nós somos completamente remotos, mas é uma conversa em que as pessoas tratam-nos por tu, nós tratamos a pessoa por tu. Claro que existe uma permissão para fazer isto, não é? Mas é só vestida da cintura para cima. Exatamente. Mas isto é uma coisa que até surge naturalmente. E conseguimos ver, por exemplo, esta questão de tratar a pessoa por tu e pedir à pessoa para nos tratar por tu, nós conseguimos ver imediatamente quem é que se consegue, durante aquele discurso, adaptar ao tu, ou quem é que tem aquela inflexibilidade de ficar no você ou tratar as pessoas de forma mais formal. E eu acho que estarmos aqui, evitarmos aquelas perguntas do então conte-me o que é que tem feito no seu percurso profissional. Não, o que é que gosta de fazer? O que é que faz nos tempos livres? Quem é esta pessoa? Que hobbies é que tem? Perguntas, o que é que a faz feliz no trabalho? O que é que faz estas pessoas felizes no trabalho? Porquê? Porque nós temos que garantir que as pessoas que estão connosco, para serem o fit cultural perfeito, mas o mais aproximado possível, têm que estar felizes. Ora, nós temos que perceber como é que tornamos estas pessoas felizes no local de trabalho. E, por exemplo, há pessoas que, com o 100% remoto, é difícil. Todos nós temos necessidades da questão social, como disse a colega, mas há pessoas que precisam mais desta presença física.
e aliás, toda esta geração Z tem muito menos necessidade disso, mas temos que garantir que a pessoa está bem com o remoto, que a pessoa está bem com os, por exemplo, em contexto de startup, às vezes o ainda estarmos a criar processo, não sermos uma organização rígida, demasiado estruturada, há pessoas que também não lidam bem com isso, pessoas que precisam daquele processo e daquela estrutura. E, portanto, todas estas pequeninas coisas são coisas que nós podemos avaliar com perguntas simples de o que é que gosta de fazer, o que é que faz nos tempos livres, o que é que a faz feliz. E, portanto, este, pelo menos, é a forma como nós tentamos avaliar esta... Qual é que é a média de idade da Coverflex? Muito jovem. Nós vamos desde os, eu diria, dos 25 aos 50. Okay. Mas eu diria que a média é ali a bater nos 30. A bater nos 30, sim. Okay. Muito bem. Já agora, Ana, para ir buscar esta questão da cultura, ao se fazer um livro verde, às vezes fica esta sensação de que há muitos livros, pois eles não comunicam uns com os outros, não é? Havendo esta necessidade de, como estávamos aqui a discutir, que aquilo que seja a visão para o trabalho também encaixe naquilo que é a visão, de uma forma geral, depois nesta última análise, para o Estado ou para o Governo, a forma de evolução, como é que vocês compatibilizam isso? Ou seja, garantir que aquilo só funciona se depois existir vontade, neste caso até política, não é que aquilo funcione, é que tudo esteja naquela ligação. Não sentem, às vezes, esta separação de que aquele livro era perfeito, se calhar até se aplicava ao privado, mas depois não encaixa em toda a história daquilo que é a evolução, da transformação do próprio Estado em si? Vamos lá ver. Um livro verde é, sobretudo, um diagnóstico, uma reflexão que estabelece aquele que é o ponto de partida e traça, de uma forma mais tímida do que um livro branco, por exemplo, que é mesmo um livro recente, em recomendações muito claras, naquilo que nós chamamos linhas de orientação para as políticas públicas. E dando um exemplo muito concreto e até muito feliz daquilo que se vai passar hoje, a agenda do trabalho digno, por exemplo, era uma das linhas de orientação, que também é prevista no próprio programa do Governo, que resulta deste diagnóstico feito no próprio livro verde sobre o futuro do trabalho. Não é? E, portanto, há aqui esta reflexão entre... e nós fizemos audiências e audições temáticas, aliás, foi o nome que demos, com imensas empresas, precisamente para também não ser uma visão política. Não é? Portanto, quase de uma instrumentalização daquilo que se pretende fazer com base num diagnóstico e, portanto, arranjarmos ali um argumento para tal. Não. Portanto, foi mesmo de bottom-up, deste ponto de vista, do sistema para a reflexão política e a agenda do trabalho digno foi um dos exemplos que acabou também por resultar desta discussão e desta reflexão. E, em particular, aqui hoje que vai ao Conselho de Ministros, portanto, a aprovação da agenda para o trabalho digno, onde questões muito claras do trabalho nas plataformas, a questão da redução do tempo de trabalho, a luta contra a precariedade, todas estas questões que são transversais, ao público ou ao privado, têm de ser compatibilizadas. Não é? E aqui, não é? Depois aqui temos a visão das empresas, a visão dos trabalhadores. Sabemos que muitas vezes também são visões de difícil conciliação. Não é? Porque quando temos visões assim, de difícil compatibilização, encontramos o consenso possível, não é? Para que o caminho seja traçado. E o caminho é traçado todos os dias, não é? Portanto, e há aqui sempre esta lógica de podermos fazê-lo ao longo do tempo e ir melhorando aquilo que tem para ser melhorado. E em relação à cultura, permitia-me que referisse aqui uma questão interessante, que é, numa das formações que nós damos no IFP, aliás, um excelente exemplo de como também o Serviço Público de Emprego pode, de uma forma moderna, ágil e flexível, responder ao seu cliente, que não são só as pessoas em situação de desemprego, mas também as empresas. Não é? Portanto, também é muito importante não esquecermos isso, que é o exemplo, por exemplo, do programa Upskill, em que, de uma forma rápida, não é? Porque não podemos esperar 2 ou 3 anos para as pessoas terem um determinado tipo de competências, porque quando elas chegam ao mercado de trabalho, aquelas competências já não são as que eram necessárias, e, portanto, estabelecemos protocolos com um conjunto de empresas. Neste momento estamos a apostar muito, por necessidade óbvia, nas questões das competências digitais, mas nos diz, olha, eu preciso de X pessoas em Python, preciso de X pessoas em Java, preciso de X em OutSystems, em Azure, etc, etc. E nós selecionamos as pessoas, um grupo
nunca mais do que 20 pessoas por turma, para também garantir aqui este acompanhamento, e com formadores das próprias empresas, e, portanto, isto passa muito por aí, portanto, não é o Serviço Público de Emprego que vai formar aquelas pessoas, não, são as empresas que as formam. Permite-lhes também esta aculturação, tanto de perceber como é que funciona a cultura, como é que funciona a empresa, ou estar ali a aprender não só a componente técnica com o ou os formadores da própria empresa, e rápido, 6 meses, e os alunos recebem uma bolsa. E, portanto, estão exclusivamente dedicados àquilo. E depois tem uma entrevista, para a qual nós também trabalhamos muito as questões das competências transversais, que também tem sido, não sei se tem também essa sensação de que é algo muito necessário e onde muitas das pessoas que têm muito boas e altas competências técnicas falham, não são capazes depois de estar numa entrevista, e portanto temos tentado, varia muito, conversa, não é? Varia muito. Falham logo na tal conversa. Exato, e portanto também trabalhamos muito e essa formação, por enquanto, está a ser dada por nós. E nos alunos, e portanto eu dou uma dessas formações, e até trouxe aqui para ser totalmente fiel ao que eles dizem, um dos exercícios que lhes peço para fazer tem a ver precisamente quando vocês querem ir trabalhar para uma empresa, portanto, além de trabalhar as questões da entrevista invertida, não é? Portanto, o que eles pedem e as perguntas que eles querem fazer às empresas, é o que é que para vocês é esta questão do trabalho digno, portanto, vocês o que é que querem quando vão para uma empresa? E a verdade é, e ali a Roberta referia, portanto, por exemplo, cerca de 50% a questão do salário, mas depois todos os outros fatores serem outros, nós o que temos visto é ali, à volta de 40% a 45% refere a questão do salário, mas depois dizem, e isto cito mesmo exatamente aquilo que eles escrevem, eu quero ser respeitado, eu quero ser valorizado e quero ter feedback. Muito queixam-se muito. Eu, quando vou a uma empresa, não me dizem nada. Não me dizem no que é que eu falhei, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que eu posso melhorar para a próxima. Portanto, muito importante sempre esta questão do feedback. A questão da construção da relação de igual para igual, ou pelo menos não tão desvantajosa do ponto de vista do poder para quem está ali à procura de um emprego. Não é? E, portanto, é natural que esta questão seja muito referida. Um trabalho que contribua para a minha autorrealização. Desta questão, a empresa ou a organização, não é? Para incluir todos, é uma organização holística deste ponto de vista, tem de servir o desenvolvimento integral do ser humano. E as pessoas pedem isto, não é? Que me permita o desenvolvimento de competências ao longo da carreira, quer um ambiente de trabalho saudável e onde as diferenças são valorizadas. Não é? Liberdade e flexibilidade nos horários e que me permita a conciliação entre a vida pessoal e profissional. Portanto, isto é aquilo que as pessoas pedem, é aquilo que estes jovens, quando lhes é pedido o que é que tu constróis na tua ideia do trabalho digno e daquilo que tu queres, isto é aquilo que eles respondem. Passando aqui para a Sofia, esta percepção muitas vezes leva, talvez, à sensação que nós temos, que é estes jovens querem tantas coisas que as empresas depois não conseguem oferecer e depois não trabalham eles e as empresas não têm quem trabalhe porque há ali um mismatch. Como é que vocês estão a sentir esse impacto, esta escassez que depois se verifica de mão de obra e como é que estão a conseguir introduzir aqui, para lançar o terceiro tema, a questão da automação também como uma forma, não de despedir pessoas, mas de, se calhar, formar e requalificar as pessoas internas e para compensar esta escassez de mão de obra que está a existir. Como é que estão a ver esse tema e o que é que estão a pensar no futuro? Então, Bruno, por partes. Relativamente a esta questão da escassez, eu acho que a escassez, de facto, é transversal. E quando nós pensamos que isto só se aplica mais às empresas porque quem está no setor público acaba por ficar e não sair, isso já não é verdade. E não é verdade em várias dimensões. Já há muita saída para fora do setor público e esse movimento que não se via fora começa a ser mais frequente. Eu sei voltar a sair para o setor privado. Sobretudo em determinadas áreas que têm esta procura, e estamos a falar delas em áreas eminentemente tecnológicas, portanto aqui a concorrência a concorrência externa é grande e há esta falta de recursos e, portanto, sair no âmbito destas atividades é uma realidade também, estas saídas do setor público, mas depois também há outras saídas, que são as saídas que hoje se tornaram ainda mais fáceis, que são as saídas da organização física, ou seja, aquela organização onde eu estava e agora eu posso, por via destes modelos de trabalho híbrido, ir trabalhar para outras zonas, felizmente também através da promoção das medidas de coesão territorial e de combate à desertificação do território, eu posso, e agora ainda posso com mais facilidade, sair para várias zonas do país. A permeabilidade dentro do setor público
é grande, mas mesmo dentro das próprias organizações que têm capilaridade territorial forte, como é o caso da Segurança Social, também podem sair com muita facilidade para outras zonas do país e agora ainda com mais facilidade por via desta transformação, desta predisposição e também do acompanhamento tecnológico que fomos fazendo a nível do equipamento. Isto também é importante, nós também fomos beneficiando esta transformação, também vem beneficiar de um conjunto de fundações que já tinham começado antes da pandemia. Portanto, no caso, a criação também de equipamentos e formas de trabalho e suportes de trabalho que permitissem esta mobilidade. E, portanto, nós temos essa realidade e a preocupação com a retenção de pessoas também existe no setor público. E, portanto, temos que o fazer desde logo por via de olhar para estas tendências, como dizia a Ana, não podemos ignorar e, portanto, estão na nossa preocupação. Em relação, em particular, à forma como podemos reter, atrair, se isso significa, porque significa, de facto, um atrativo nós termos mais automação, menos papel, porque, de facto, nós, quando pensamos em setor público, pensamos em muito papel, pensamos em muito trabalho manual e como é que isso também pode contribuir. Também pode. Não é pela retenção em si, mas é pela necessidade de reter as pessoas, mas é porque, de facto, temos que fazer essa evolução. O setor público tem aqui algumas exigências, eu não lhe vou chamar as especificidades que o colega da apresentação anterior referia, todos têm as suas especificidades e complexidades, mas têm os seus desafios que têm a ver com o facto de ter que ser mais securizador, ter que ter mais garantias a nível dos dados e da proteção de dados, da traçabilidade dos processos e, portanto, aqui a formalidade da segurança, porque estamos a falar de um setor público que tem obrigações também a cumprir a nível daquilo que é a sua responsabilidade e da gestão aqui dos dinheiros públicos e dos bens públicos. E, portanto, a questão da automação, isto para, de alguma forma, enquadrar porque é que acaba por ter aqui um ritmo diferente no setor público, porque temos aqui questões também de ética e de proteção que somos talvez mais evocados a preocupar-nos e a planear. Mas temos algumas iniciativas, umas que estamos a preparar, umas que são embrionárias, outras que já foram testadas. Naturalmente, a nível da automação, e quando pensamos em setor público e em áreas como a segurança social, a autoridade tributária, a gestão de dinheiros públicos, pensamos muito nas áreas de fiscalização, somos áreas que geram grandes dados, muito dispersos em muitos sistemas, e, portanto, vem ao top of the mind a questão de serviços de apoio a estas áreas que ajudem não só a tratar os dados e a cruzá-los, mas numa perspectiva analítica e de produção de informação, mas a termos aqui alguns modelos que nos permitam, de forma inteligente, antecipar comportamentos de fraude. Portanto, este é o primeiro tema que costuma vir também à mente naquilo que é o tratamento de dados públicos e a antecipação desses comportamentos para além da própria vantagem em si do controle dos processos. Quando estamos a falar de dinheiros públicos, assume aqui esta ideia principal. Mas isto, de facto, é algo que está nos objetivos, está no âmbito do Plano de Transformação Digital da Segurança Social e é um caminho que tem que ser feito e que já começou a ser feito. Agora, temos outras áreas aqui com alguns testes, por exemplo, aqui uma muito recente e foi muito importante nesta fase em que acolhemos de uma forma muito curta no tempo ao abrigo da proteção temporária dos refugiados um número muito elevado de pessoas que causou aqui uma grande pressão e desde logo no momento da identificação, isso já tínhamos aqui uma outra experiência da RPA, a partir de determinado momento essa pressão levou-nos para a robotização daqui da atribuição da identificação da Segurança Social desta forma robotizada que nos permitiu, lá está, canalizarmos recursos e criar valor, que é aquilo que nós, em último lugar, queremos todos, que é criar valor e, neste caso, criar valor por libertarmos as pessoas que estariam nestas atividades mais mecanizadas, desinteressantes, que não retêm pessoas, mas, por exemplo, para fazer as tais sessões de acolhimento conjuntas com outras áreas do Ministério, onde pudemos chegar às pessoas e efetivamente criar aqui valor pela informação sobre aquilo que eles poderiam ser potenciais beneficiários. Mas só que uma última nota relativamente também aqui à automação e um caminho que também está a ser preparado,
que é fundamental para a resposta, para a agilidade na resposta, para a qualidade dos dados, que tem a ver com o atendimento. Há aqui um caminho interessante a fazer a nível do atendimento virtual, do atendimento automatizado e da inteligência no atendimento. E já não estou a falar só de assistentes virtuais, agora também temos um assistente por chat, a Clarice, que dá aqui algum apoio também ao ICE, em alguns processos, mas que onde estamos a falar não tanto de fluxos conversacionais com a inteligência, mas talvez aqui algumas árvores decisionais que ainda não têm aqui assim inferência. Mas a nível, por exemplo, do tratamento do e-mail, nós temos aqui um potencial gigante. Nós temos também aqui uma dispersão de dados enorme, temos duplicações de entradas nos mesmos canais, em muitos canais, mas temos um potencial de gestão inteligente a partir da interpretação do texto, da forma como podemos vir a tratar e tornar mais eficiente esta gestão. Mais texto e menos formas, não é? Mais texto, inferir conteúdos, poder triar, poder priorizar e não tratar por ordens de entrada, mas ir ainda mais longe. Também através da própria robotização, nós podemos, nestas propostas de resposta, irmos buscar também informação, portanto, juntando a inferência dos modelos de inteligência, que nos permite perceber se estamos numa reclamação, num processo individual, numa sugestão, e irmos buscar informação por automatização para também darmos este passo de pré-preenchimento, propostas de resposta, porque este é o trabalho que nós também queremos retirar das pessoas, que é o menos interessante para as libertar, para criar valor. Contabilizam os RPAs como funcionários públicos ou ainda não? Parece-me que não terão aqui assim os mesmos acessos a direitos a nível de Não, mas devia ser trabalho. uma forma de ilustrar a produtividade do setor público. Há organizações que já o fazem. Mas acho que Ainda não é. tem que entrar nos indicadores também E no privado, esta ligação do homem-máquina, como é que está na AGEAS, como é que está a acontecer? Se também contabilizam o número de RPAs como funcionários da AGEAS, como é que está esta evolução da relação homem-máquina? Eu acho que, em primeiro lugar, eu montei uma equipa há 2 anos de transformação e automação, portanto é um tema que eu conheço muito bem e é algo que acho que é extremamente importante, acho que é inevitável nas organizações e tem que ser bem abraçado e feita com uma visão de médio e longo prazo. Há bocado falava-se aqui do tema do upskilling, da preparação das pessoas para aquilo que aí vem, porque eu acho que o impacto que estas tecnologias vão ser muito maiores, provavelmente a médio e longo prazo, do que as pessoas têm a noção. Portanto, eu acho que era uma questão de sustentabilidade e responsabilidade. Nós olharmos para estes temas de uma forma muito estratégica e pensarmos como é que adaptamos as organizações futuro do trabalho, o que é que isto é do futuro do trabalho, quais são os skills que são necessários para esse futuro e preparar a organização para tal. Sobre a automação em si, sim, medimos, temos uma lógica de FTE, como toda a gente faz, não é? E eu acho que isso é uma vertente importante, porque nós montamos um centro de excelência, que eu acho que é uma das receitas de maior sucesso, em vez de fazer projetos estanques no tempo, um programa qualquer de fazer automação. Não, nós olhamos para isto num long game, isto faz parte da melhoria contínua, faz parte do negócio, o negócio trabalha diretamente connosco, estamos a encontrar como fazer a reengenharia dos processos, como é que criamos valor, como é que ganhamos capacidade, resiliência e escalabilidade do negócio, porque isto é a realidade, não é? Portanto, e como é que tornamos as condições para que as pessoas subam na cadeia de valor, como referiam também aqui há bocado, que eu acho absolutamente fundamental. E também a parte da operação. Ao longo do tempo, nós estamos a transferir trabalho para uma workforce digital e nós também temos que aprender como gerir uma workforce híbrida digital e humana. Não é? Portanto, usar a tecnologia para aumentar a capacidade humana, deixá-los trabalhar em coisas de maior valor acrescentado, aquilo que é problem solving, aqueles são os casos mais complexos em que o fator humano, e by the way, acho que o fator humano vai ser cada vez mais importante, se calhar sempre foi, agora estamos realmente todos aqui a ir a ficha em que realmente isto faz a diferença,
e também, mais uma vez, mesmo para a retenção e para a atração de talento, pessoas querem vir para uma empresa que haja coisas interessantes para fazer, que há um propósito, que aquilo seja bem controlado. Portanto, é uma área que eu acho que tem muito futuro, tem que ser feito de uma forma responsável e sustentável. Já sentes que são as pessoas a pedir máquinas ou ainda há esta pressão da organização, mandar máquinas e as pessoas, que é isto, este colega não... Eu acho que há sempre algum receio, mas eu acho que a cultura é feita the way we do things around here. Não é? E se aquilo que nós fazemos demonstra que há motivos para receio, é óbvio que depois vai haver receio. Não é? Portanto, eu acho que com a prática e com a experiência, as pessoas veem as vantagens, não é? Porque havia trabalhos que são extremamente rotineiros e não interessantes e com dificuldades de manter SLAs e os clientes, etc. Quando temos processos que agora funcionam 70%, 80% automáticos, não é? E podem concentrar-se naqueles que são mais complexos, não só o valor para a empresa, mas para o cliente também, o cliente está mais satisfeito também, eu acho que só há vantagens. Eu ponho sempre o asterisco de que tem que ser bem feito, não é? Porque há implementações e implementações e acho que depois, obviamente, tanto para o cliente como para quem lá trabalha, pode criar um sentimento de mistrust, que é aquilo que nós não queremos. Muito bem. Tivemos então a visão do futuro do trabalho, juntando então esta visão do espaço de trabalho, a cultura de trabalho e terminando com a força de trabalho. É esta visão integrada que acaba por ir ao encontro então do que virá amanhã. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos agora para o Coffee Break. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Muito obrigada.